No caso, por exemplo, da Nelma Kodama, que era uma doleira. O doleiro, rapidamente, acho que a gente fala muito em doleiro, as pessoas não têm muita ideia do que é um doleiro. O doleiro é o seguinte, cara. Você tem R$1 milhão no Brasil que você conseguiu de modo ilegal, tá? Tráfico de droga, tráfico de arma, de seres humanos, qualquer coisa. Preciso lavar esse dinheiro, preciso usar esse dinheiro. O que você quer fazer com esse dinheiro? Eu quero comprar um Porsche. Tá. Porque ninguém rouba pra deixar guardado. Claro. Né? O cara rouba pra gastar. Se eu comprar um Porsche, vai chamar a atenção de muita gente, Receita Federal e tudo mais. E de onde é que veio esse dinheiro? Tá? Então o que se faz? O que o doleiro faz? O doleiro é o seguinte. O doleiro é uma pessoa que tem dinheiro ou possibilidade de levantar dinheiro de modo muito rápido em vários países do mundo. Então você chega com o seu $1 milhão, coloca na mão de um doleiro e fala o seguinte, eu preciso esquentar isso aqui. Aí o doleiro fala o seguinte, então beleza, então agora vamos fazer o seguinte, você monta uma empresa em Malta, ou em Luxemburgo, ou nas Ilhas Virgens Britânicas, ou na Suíça, tá mais difícil hoje, mas ainda dava para fazer, ou em Cayman, ou no Uruguai. Você monta uma empresa num lugar que tenha uma opacidade bancária que não é fácil chegar no seu nome, monta uma empresa. Vilela Sport Company, blá blá blá. E aí você simula um negócio dessa empresa do exterior com a sua empresa no Brasil. Você me dá esse $1 milhão na mão no Brasil, em cash, em geral, em dinheiro vivo, essas pessoas precisam transportar dinheiro. Por isso que é interessante a nota de R$200, a nota de €500, facilita pra caralho. O crime organizado ama quando tem nota grande. Você me dá na mão isso aqui, eu vou te devolver esse dinheiro numa conta em Luxemburgo. Vou transferir para a conta da sua empresa que você acabou de montar em Luxemburgo. Aí você simula um negócio entre empresas e você traz esse dinheiro de volta para o Brasil. É um negócio. Tira a parte dele, e pronto, o cara tira a parte dele, o doleiro vai lá, tira 6%, 7%, 3%. E quando você apareceu com um Porsche, a Receita Federal fala, de onde é que veio esse Porsche? Você fala, não, eu tenho aqui uma padaria e eu fiz um negócio com uma empresa de Luxemburgo. Eu vendi um negócio para eles, uma tecnologia que eu inventei, e eles me pagaram €400 mil. Ah, então tá quente o negócio, tem uma nota fiscal. Isso faz um doleiro, tá? Ele é um banqueiro do submundo do crime. Os doleiros da Lava Jato, por exemplo, a Nelma Kodama, que é uma doleira, os acordos de delação são extremamente benéficos para os doleiros, cara. A Nelma Kodama, ela saiu do acordo da delação da Lava Jato com dinheiro no banco, com 4, 5 quartos de hotel aqui em São Paulo que ela podia alugar por vários anos para receber os proventos desses coisas, com uma casa aqui em São Paulo. O Dario Messer, outro doleiro, saiu com um monte de dinheiro, um monte de propriedade no Paraguai que a Lava Jato nunca foi atrás. No ano passado, as autoridades paraguaias pegaram coisas dele lá, fazendas que passa assim de 20, 30, 40 milhões de reais de patrimônio. Então, os doleiros foram muito beneficiados, vários delatores foram muito beneficiados, porque em determinado momento os caras simplesmente queriam pegar o PT e pegar o Lula. Virou uma ideia fixa. No arquivo da Vaza Jato, que não é todas as conversas que eles tiveram durante 5, 6 anos, tá? Mas as conversas que estão no arquivo da Vaza Jato, a palavra Lula é falada entre eles no Telegram 22 mil vezes. Então, assim, cara, virou uma obsessão dos caras. O caso Lula, ele é muito emblemático porque não tem isso que eu falei pra você antes, o tal do quiprocó. Sim. O Lula, ele indicou pessoas para uma diretoria da Petrobras e esse diretor beneficiou uma empresa, a OAS, num esquema de corrupção. Logo, o Lula é culpado. Tá, mas o que o Lula ganhou com isso? Ah, tem o apartamento do Guarujá. Tá, mas é dele o apartamento? Não. Ele morou no apartamento? Não. Tá, mas o que ele ganhou com isso? Ah, ele foi visitar o apartamento e os caras ofereceram pra ele. Tá, tudo bem, ele foi visitar o apartamento e ofereceram pra ele. Mas ele aceitou o apartamento? Não. Ele foi morar, ele dormiu uma noite no apartamento? Não. Então você tem uma elasticidade da percepção do que é o quiprocó. Entendi. Sacou? Você não tem de fato ali... Poderia ser esse o caso, mas você não tem esse o caso. E é isso que para juristas que analisam o caso Lula, mesmo pessoas que não gostam do PT e tal, analisam e falam, é um caso. É muito fraco. Se fosse com você, você ia ficar maluco. Entendi. Sacou? Se acontecesse isso. Então, a Lava Jato tem problemas de procedimento e tem problemas de entendimento. No meio de tudo isso, você tem uma questão financeira para a Lava Jato, que é o terceiro tripé. Qual que é a questão financeira? O que é que vem nos arquivos da Vaza Jato? A gente tem ali, quando a gente começa a pesquisar, o Deltan Dallagnol mandava para esposa e para sócios dele, para agente dele, assessor de imprensa, não sei o quê. Eles trocavam comunicações pelo Telegram e naturalmente trocavam o que a gente troca no Zap. Foto, vídeo, blá, blá, blá.
e tinha ali várias notas fiscais de palestras do Deltan Dallagnol e de livros que ele vendia na época. Do que a gente conseguiu juntar, só em um ano, o Deltan Dallagnol faturou só em palestras. Atenção, funcionário público, com salário do Ministério Público Federal, pago por nós, tocando uma operação anticorrupção que beneficia ele próprio enquanto imagem. Claro. Ele usa essa imagem para vender palestras e livros. Ele faturou em um ano R$500 mil em palestra e livro. Em um ano, enquanto ele tocava a Lava Jato. A Lava Jato durou 5, 6 anos na mão desses caras. Aí você pensa o seguinte, Vilela. Qual o interesse que a Lava Jato tinha em terminar a investigação, punir os culpados e seguir a vida? Nenhum, meu velho. Quanto mais tempo demorar, melhor. 20 anos, meu brother. Eu vou ficar na cara surfar no Jornal Nacional o tempo todo. E a minha palestra, que hoje custa 20 pau pra falar 45 minutos, vai custar 100. E o meu livro vai vender mais tanto. Então teve um tripé financeiro de ganhos econômicos diretos da Lava Jato ali. E muitos deles estavam começando a ir para a política também. O Deltan, em uma das conversas que ele tem com os procuradores, durante a eleição de 18, acho. Eleição de 18. Ele fala o seguinte: o Ministério Público tem que ter um partido e nós temos que lançar um procurador em cada estado para concorrer às eleições. Ministério Público, cara, um órgão do Estado. Você imagina o cara da Receita Federal falando isso? A Receita Federal tem que ter um partido. E nós vamos lançar o Partido da Receita Federal. Não. Não, a Polícia Militar tem que ter um partido. Sabe, cara, se transforma a sociedade numa coisa de maluco. A gente tá pagando esses caras com o nosso dinheiro para fazer um trabalho. Eles não são procuradores, eles estão procuradores. O cargo foi criado pela sociedade civil. Nós inventamos esse negócio chamado Ministério Público. Esse cargo não foi criado pro Deltan. Esse cargo foi criado para alguém da sociedade civil, pode ser você, pode ser eu, a gente pode fazer o concurso, passar e ocupar esse cargo. Você vai passar por um tempo ali e você tem que honrar aquele cargo. Então, se você olhar a Lava Jato hoje, em retrospectiva, você vai ver que tudo que está acontecendo agora no Brasil, renegociação de acordo de leniência, as empresas que tinham que pagar multas estratosféricas, vários acordos foram feitos sem usar a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é, por lei, o órgão que tem que fazer esse tipo de negociação. Acordos muito esquisitos. A Petrobras no Brasil, ela era vítima da corrupção.